Bom dia, irmãos. Dando sequência à nossa escola dominical, hoje nós vamos ver gêneros literários do Antigo Testamento. Estamos falando da importância da palavra de Deus desde os primórdios da revelação, essa revelação que era oral e depois passou a ser escrita para a perpetuação das verdades da palavra de Deus. Foi o método que Deus providenciou para que isso ficasse até os nossos dias e chegassem às nossas mãos estas palavras que foram ditas e perpetuadas. Então é a palavra do Senhor. O Antigo Testamento, composto de 39 livros, escritos num espaço de 1.400 anos, aproximadamente 1.400 anos, temos ali toda a verdade da parte do Senhor para os seus, aqueles que são seus. É um plano de redenção, como estamos hoje nesse domingo comemorando a Páscoa e a ressurreição de Cristo, podemos notar que o plano redentivo de Deus continha como necessária a morte do Senhor, mas também a sua ressurreição. Então tudo isto faz parte, desde o Velho Testamento vem sendo anunciado, tendo Cristo como o centro de toda esta revelação. Mas é importante que nós tenhamos também em mente que o Antigo Testamento ele pode ser muito mal utilizado. Dia desses também eu recebi uma mensagem de um culto que foi feito e o pastor pregando sobre o livro de Joel e de maneira completamente equivocada, fazendo algumas aplicações do texto do profeta se referindo a Israel, como se Israel hoje fosse também uma nação e se referindo ao povo da igreja no Brasil, fazendo a comparação de Israel com o Brasil, completamente equivocado. Por quê? Porque a hermenêutica dele estava equivocada, como eu já falei, errada, porque na verdade no Velho Testamento, quando Joel, que é o profeta de Deus, se levanta e é comissionado, chamado por Deus para se dirigir ao povo de Israel, é como se tivesse hoje um pastor falando à sua igreja. Então é esse problema de interpretação que pode trazer uma gama variada de heresias e de má aplicações. A pessoa pode até falar sobre o que ela acha sobre a situação, os comportamentos que as pessoas devem ter hoje dentro dessa crise, dentro desta pandemia, mas quando se propõe a usar a palavra de Deus, tem que fazer de maneira adequada, para que realmente abençoe a igreja. E só vai haver o crescimento, o fortalecimento espiritual se a palavra do Senhor for realmente interpretada segundo aquilo que o Senhor estabelece como legítimo, para que possamos resgatando as verdades daqueles dias, aplicar hoje em nossos dias. Há muita coisa hoje que tem buscado reforço e apoio na palavra de Deus no Velho Testamento, mas completamente errado. Então, para que nós possamos ter uma hermenêutica, uma interpretação mais apropriada do Velho Testamento, a gente não pode se esquecer de que o Velho Testamento, composto de 39 livros, tem vários estilos. Veja, o autor cita o estilo de Isaías, que vivia na corte, e Amós, que vivia correndo atrás da boiada e sendo um plantador, colhedor de sicômoros. Então veja, há uma diferença entre isso, mas o Senhor vai usar essas características específicas de cada um para a sua própria revelação. Então há há estilos diferentes no Velho Testamento, bem como também há gêneros literários diferentes. E é isso que nós vamos falar hoje. Além dos estilos de cada um daqueles autores que o próprio Espírito utilizou para a sua revelação, há também gêneros literários que estão lá e que nós podemos ressaltar alguns. E o autor da lição, nessa primeira parte, vai falar sobre alguns deles. Começa falando da literatura poética. Muitos autores lançam mão da poesia para poder trazer a revelação do Senhor. Ele cita aqui que Lamentações, Jeremias, Jonas, Isaías, Deuteronômio, Gênesis, Cânticos dos Cânticos, Salmos principalmente, todos estes traziam este gênero literário da poesia, uma literatura poética. O autor ainda cita, por exemplo,
uma característica muito forte desta literatura, que são os paralelismos, paralelismo que são métodos, expedientes de linguagem para que eles pudessem se fazer entender. Ele cita, por exemplo, e vou citar aqui só por cima, os paralelismo sinonímico, quando há ideias parecidas, semelhantes, reafirmadas. Veja o Salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quer dizer, ele reforça uma ideia através da segunda frase. O antitético é quando há um contraste na segunda linha. Veja também Salmo de número 1, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja ainda o sintético, que então é uma síntese das ideias que reforçam, cada uma acaba reforçando a outra. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Muito bom, é uma afirmação. E veja o que ele diz: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então há um reforço da ideia. São apenas alguns tipos deste gênero literário. Há ainda também outras características neste gênero. São os lamentos, quando os autores utilizam isto para trazer para a revelação aquilo que eles encontram, experimentam, que trazem sofrimento e angústia, então eles externalizam esse sofrimento. Veja o Salmo de número 51, é o exemplo de uma alma arrependida, de um coração contristado pela disciplina do Senhor e reconhece o seu pecado. É Davi quem está se lamentando. A adoração também são aqueles cânticos de Sião que o povo usava quando se dirigia, foram compostos, uma grande parte deles compostos por Davi, cânticos que eles utilizavam em suas peregrinações para chegar até o templo. Ações de graças também, após o recebimento de algum livramento, de alguma bênção, então são ali compostos essas ações de graças para que pudessem não somente se dirigir ao Senhor, mas também demonstrar toda a sua gratidão ao nosso Senhor. E também os salmos, aliás, o estilo real, que são salmos que falam do rei messiânico, apontando, prefigurando a pessoa de Cristo Jesus, a vinda do Messias. Então, ele se refere, o autor se refere aos reis ou ao rei, prefigurando então a pessoa de Cristo Jesus. E dentro dessa linha também há os salmos imprecatórios, quando os salmistas, os autores, pedem ao Senhor que tragam disciplina, uma justa retribuição sobre a ira do Senhor, em outros termos, sobre aqueles que são inimigos da causa do próprio Deus. Então essa literatura acaba sendo poética porque ela é utilizada toda este contexto de ideias colocados através desses gêneros. Há também a literatura legal, onde nós vamos encontrar toda a síntese dessa literatura legal no Pentateuco, que apresenta lá a lei moral, a lei civil e também a lei cerimonial, que está dirigida ao povo de Israel naquela oportunidade. Tudo isso precisa ser interpretado com o contexto da época, entendendo o contexto da época, para que possamos retirar lições que sejam aplicadas de maneira legítima nos dias de hoje. Há alguns exemplos e o autor vai trazer isto, vai falar sobre, dentro dessa literatura legal, os 10 mandamentos, código do pacto, leis deuteronômicas, código de santidade. Então ele vai apresentar tudo isso, que no final das contas, apresenta em algumas oportunidades, estudando caso a caso e aplicando sua lei para cada caso, ou então, de maneira geral, de um modo geral, eles vão apresentando diferenças que se aplicam em todas e quaisquer situações, que é a diferença entre o bem e o mal. O valor desta literatura está ligada na maneira como devemos viver e agradar a Deus, entendendo que tudo isto foi escrito para um povo numa situação específica, obedecendo às regras que já falamos em outras aulas,
de interpretação, precisamos conhecer o contexto, viajar junto com o autor na situação em que ele se encontrava e fazer as aplicações para o dia de hoje, quando vamos retirar as lições que foram dadas lá naquela oportunidade. Para que possamos, desta maneira também, viver cada vez mais de modo agradável. Não podemos nos esquecer, é o Senhor se dirigindo ao seu povo em situações específicas, em tempos específicos, com propósitos específicos, mas que podem sim ser aplicados em suas lições para nós hoje, para que possamos viver de uma maneira sempre transformados à imagem de Cristo. Uma outra questão, um outro gênero também, além da literatura poética, literatura legal, é a literatura narrativa. E aqui incorremos um risco. Eu tenho visto muitos incautos, aqueles que se até acham que estão fazendo um caminho certo, ou então procurando trazer a revelação da palavra de Deus de maneira adequada, mas acabam se enganando. As narrativas não têm o propósito de formar doutrinas, então não nos dá autoridade de irmos, estudando as narrativas bíblicas, retirar de lá doutrinas, construir doutrinas baseadas em narrativas. Porque veja, o propósito da narrativa é apresentar o desenvolvimento do pacto da graça de Deus com os homens. Ele começa tratando com família, depois vai passando por clãs, depois vem para tribos, aí chega a nação, chegando na nação traz a monarquia traz cativeiro, o cativeiro traz a restauração, depois do cativeiro a restauração. Então é a narrativa do povo de Israel num plano redentivo, onde Cristo é o cerne, é o centro de todas as coisas. Então a gente tem que entender que é um gênero utilizado, mas com o propósito de apresentar ali a proclamação dos atributos de Deus. É isso que precisamos exaltar. Como é que Deus se revela, o que Ele faz, como Ele é capaz de se manifestar e como Ele tem cuidado do povo desde a antiguidade. Ela não tem o propósito de apresentar uma exposição sistemática de todas os detalhes, as minúcias da história da nação de Israel. Alguns querem ver no Gênesis, a partir do Gênesis, detalhes, por exemplo, cronologias, e como a narrativa não tem este propósito, aí então acabam se equivocando e se perdendo, porque perdem o foco central, que é, como o autor chama, é um propósito querimático. Significa um propósito de proclamação da relação de Deus com o seu povo, da própria reação do seu povo para com esta revelação, para com esta parceria, este convívio. E a narrativa tem esta vantagem, ela acrescenta a todos os crentes que buscam no Velho Testamento encontrar isto, e certamente irão encontrar, todas as manifestações que ali estão latentes ou manifestas dos atributos do nosso Deus. Então, dessa maneira, você vai encontrar na narrativa um discurso formal, que é a narrativa de fatos que vão acontecendo. Você vai encontrar genealogias, e nós queremos, às vezes, encontrar espiritualismos, verdades espirituais dentro da genealogia. Não, a genealogia tem o propósito de dizer que há, sim, um vínculo, um cordão dourado que liga toda o pacto da graça, essa família que está dentro disso, os eleitos que estão lá. Veja, é justamente sobre isso que a narrativa quer trazer a revelação. É este o valor de anunciação, de proclamação de um Deus que é bom, que é bondoso, que é soberano, que é sábio, que tem cuidado do povo, que vai fazer o melhor, como fez para o povo de Israel, há de fazer para a sua igreja hoje também. É justamente isso que vamos ter para falar nesta primeira lição. Veja, falamos da poesia, falamos da literatura legal, falamos da literatura narrativa, iniciando então desta maneira este estudo sobre os gêneros literários. A próxima lição vai também continuar falando sobre mais gêneros literários. Concluindo, eu volto a
a importância de se conhecer estes gêneros literários. Para quê? Para que façamos um uso adequado da revelação de Deus, para que não venhamos incorrer em erros dos quais podem acabar se transformando num desserviço à causa de Deus. Quando queremos fazer aplicações, mas parecia tão bom o que estava ali no texto, mas não estava no texto, não é a verdade, não é palavra, você não pode transmiti-la como palavra. Podia ser, porque era tão bonito, poderia ser, mas não é. Então, aquele que se afadiga no estudo da palavra, ou que vai pregar, estudar, que vai dar aula na escola dominical, ocupar o púlpito de uma igreja, ele deve ter a grande responsabilidade de interpretar de maneira adequada. E uma das ferramentas muito boas, muito práticas, são o entendimento destes gêneros, destes estilos que temos no Velho Testamento. Que Deus nos ajude, que possamos progredir cada vez mais, entendendo as verdades da palavra do Senhor, sem muita espiritualização de tudo que está lá no Velho Testamento, mas compreendendo as verdades que são realmente essenciais para o nosso crescimento, para que hoje possamos, com o Velho Testamento, aprender mais e a viver para o inteiro agrado do nosso Deus e Pai. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Nesse dia que comemoramos a ressurreição de Cristo, o reencontro de Cristo com o seu povo naquele dia, com os seus discípulos naquele dia. Te louvamos por isso e queremos nos lembrar que o Velho Testamento já anunciava também todas estas verdades, que o Velho Testamento apontava para tudo aquilo que iria acontecer. Aponta também para os últimos dias que nós também vamos experimentar. Tenha misericórdia de nós, nos dê uma visão cada vez mais clara, nítida daquilo que o Senhor está falando no Velho Testamento, palavra vinda do Senhor, para que hoje, de maneira atual, possamos aplicar de maneira legítima tudo aquilo que está lá revelado e que serve, que há de servir para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que possamos viver cada vez mais nesta parceria, nesta convivência com Cristo, de maneira mais autêntica e verdadeira. Ajuda-nos a entender, Pai. Dá-nos cada vez mais o interesse em estudar e conhecer da Tua revelação, para que possamos cada vez mais crescer. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito através de Cristo em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em nome dele, o nosso Salvador, o ressurreto Cristo Jesus. Amém.